Estamos aqui com o propósito de levar a verdadeira palavra e mensagem que o Eterno nos deu. De graça recebeste e de graças dai. Não estamos aqui para defender uma placa, um nome de igreja. Estamos aqui para defender o nome de Ial e o nome do seu filho, Ialcha, que é o Messias. Desde já eu agradeço a todos que nos acompanham, que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de todos ricamente. Amém. A irmã aqui, a irmã Enis já teve a sua oportunidade, inclusive ela comentou, né, os acontecimentos daquela época dos discípulos, e hoje não acontece mais, e eu já aproveitando, né, a oportunidade, esse gancho, e falando que ninguém está sendo perseguido mais. Ninguém. Vocês podem perceber. Mas por que, irmão? Poucos estão falando, adorando e exaltando o nome do Pai, o nome verdadeiro do Pai e o nome verdadeiro do Filho. Quando começarem a falar, a exaltar, aí vai começar a perseguição. Irmãos, em alguns momentos desse áudio, vocês vão escutar barulho de motos, carro passando, porque esse átrio aqui está à margem de uma BR. Então é importante frisar que aqui a gente grava direto, no horário do culto a gente grava. É uma gravação própria, nossa. Não é de ninguém, é uma gravação própria. Vamos então, nesse momento, dar início à segunda parte do estudo, dízimo, obrigação ou dever. Vamos ler no livro de Hebreus 7:4. Deu os dízimos dos despojos e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Irmãos, os levitas, depois deles receberem os dízimos, eles ainda entregavam os dízimos do que tinha recebido para o sustento dos sacerdotes. Veja bem, recebia e ainda entregava. O que eu quero dizer com isso, irmão? E os profetas recebem os dízimos, pagam isso, pagam aquilo, pagam funcionário. Aí eu pergunto, a casa do Eterno é uma firma? Não podemos construir um templo ou uma igreja com a baseando nos dízimos. Uma estrutura construída sobre o dinheiro é como o Eterno estivesse vendendo o que ele deu de graça, a salvação. E eles compram e o quê? Para obter lucro. Recebem para obter lucro e recebem de graça. Claro que isso é uma reflexão que estou fazendo para todos entenderem, tá? Uma parábola. Vamos ler Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois quer pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém. Graça te dou, ó Pai, por mais um culto que vamos prestar ao Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, o nome de Ial e o nome do teu filho, Ialcha, o Messias. Amém.
Irmãos, a polêmica dos dízimos. Veja bem, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pois que, Paulo aqui pergunta, pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele aqui está falando, será que vamos pecar porque estamos debaixo da graça e saímos debaixo da lei? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O apóstolo Paulo está falando aqui, se obedecer mediante a lei, vocês estão perdidos. E ele fala, de modo nenhum nós estamos pecando. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedece? A quem nós estamos obedecendo? O Messias, o Eterno ou aos homens? Paulo aqui está falando. Ele está falando da lei. Ele está falando que deve-se obedecer à lei do Messias. Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou seja, se obedece o Messias, é servo do Messias. Se obedece à lei de Moisés, está debaixo da lei, é servo da lei. E ele aqui está explicando. Então ele fala, daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se não sairmos debaixo da lei, estaremos pecando para a morte. O apóstolo fala. Se sairmos debaixo da lei, seremos vivificados da obediência para a justiça. Seremos justificados. Aí, irmãos, eu pergunto, a quem obedecer? O homem, o sistema que está seguindo a lei ou o Messias? A quem nós vamos obedecer? Por isso que eu falo, saia da embriaguez desse vinho de Babilônia. Vamos ler Hebreus 7:4. Assim, meus irmãos, também o apóstolo Paulo falando, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo do Messias, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Iau. Viu aí, irmãos, o que acontece? O apóstolo Paulo aqui está falando, nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Mas que lei é essa? A lei de Moisés, pelo corpo do Messias, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para o eterno. Não podemos trair o noivo. Temos que sair debaixo da lei de Babilônia, sair dessa embriaguez. Não estamos mais debaixo da lei. O dízimo faz parte da lei e nós estamos debaixo quê? Da graça e não da lei. Glória ao nosso Pai. Irmãos, Romanos 10:4-5. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas, mas a justiça que é pela fé
Diz assim: não digais em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto o Messias. Logo nós sabemos, meus amados, o fim da lei foi o Messias. Ele veio para cumprir a lei e cumpriu. Ele viveu debaixo da lei. Então não fica preso a homens. Não podemos, meus irmãos, nos prender a homens.